Meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Estaremos lendo no capítulo 18, versículos 33 a 35. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 33 a 35. Eu vou ler na versão normal aí na nossa revista atualizada, tá, Bruno? Vamos ler esse texto que nos fala de uma história muito interessante. Nós vamos falar, é claro, de toda a história, mas eu quero ler esse texto porque ele serve de reflexão, de base para aquilo que vamos compartilhar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, 18, 33, assim nos diz a palavra do Senhor. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para que se apresentara a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Outros textos estaremos lendo no decorrer da nossa fala nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, nosso tema de hoje, tratando dessa temática, você é a resposta, é a fé que move o sobrenatural. Sabemos que nós estamos num mundo físico, mas também sabemos que vivemos num mundo espiritual. Há um mundo espiritual que nos cerca, e nesse mundo espiritual, quem já leu, por exemplo, um livro chamado Este Mundo Tenebroso, de Frank Peretti, vai ver que existe uma batalha sendo travada o tempo todo entre anjos e demônios, porque na verdade no mundo espiritual, nós sabemos que o Senhor, Ele peleja por nós o tempo todo. Então não se engane, você não está sozinho nesta batalha. Aonde você vai, Deus vai através dos seus anjos. Aonde você está, Deus está, porque Ele também, Ele permeia toda a terra, Ele está em tudo e em todos os lugares. Então é importante saber que o nosso Deus, Ele preenche todo o cosmos. Quando a Bíblia diz que Ele é onipresente, não é que Ele está aqui e ali, mas é que a presença dEle é maior do que o universo, então Ele enche todo o universo com a sua presença. E nós sabemos que Elias é uma referência para nós, porque ele obedeceu, porque ele demonstrou ousadia no Espírito Santo, porque Elias foi um homem corajoso, mesmo com todas as circunstâncias. Ele vai e enfrenta o rei Acabe dizendo: olha, não sou eu que estou aqui incomodando não, o Senhor e a sua família que são os perturbadores de Israel, porque o rei o chamou de perturbador de Israel. Na verdade, tudo isso, nós sabemos que Elias fez porque Deus o impulsionava a fazer a sua vontade. E hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor também tem nos impulsionado a fazermos a sua vontade. A vontade dEle, que a Bíblia diz que é boa, que é perfeita e que é agradável. Somos impulsionados o tempo todo, e o que nos move, o que nos impulsiona é a fé no Filho de Deus, esta fé salvadora, esta fé que é um dom sobrenatural de Deus, que Ele colocou no nosso coração. O homem natural, ele é incapaz de crer em Deus, se o Espírito Santo não colocar fé no seu coração. Você pode até dizer Senhor, Senhor, mas se o Espírito Santo não o convencer, então será vazio, porque na verdade a salvação ela vem por intermédio da fé, e a fé vem pelo ouvir a
palavra, a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo entra no coração, na nossa mente, e ele transforma a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, esta fé que move o sobrenatural, ela é importante, ela é necessária para a nossa vida. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também saber distinguir entre fé e crer. Porque uma coisa é você ter fé em Deus, a fé salvadora, a fé salvífica. Outra coisa é você crer. O crer é um sentimento humano e ao mesmo tempo uma resposta da fé que Deus coloca no seu coração. Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador por causa da fé. Mas você pode crer em muitas outras coisas, você pode acreditar em muitas coisas, você pode acreditar em alguém, você pode acreditar no governo, você pode acreditar numa música, você pode acreditar numa pessoa da sua família, mas isso não tem a ver com fé. Porque a fé nos leva, a fé foi feita por Deus e colocada no nosso coração para nos levar, para nos impulsionar a crer no sobrenatural de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já fez por nós. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantas coisas o Senhor tem feito por você, quantas coisas Deus já fez na sua vida, na sua família. Às vezes a gente reclama tanto, somos como o povo de Israel no deserto, né? O povo de Israel no deserto, ô povinho difícil, ô povo para murmurar, aquele povo, misericórdia, não é? Deus os tirou do Egito de um tempo de escravidão, anos e anos de escravidão, colocou aquele povo para marchar, e eles reclamam que agora o mar vermelho estava diante deles. Um povo que tinha acabado de ver Deus mandar 10 pragas, de Deus dizimar todos os primogênitos, sabe, do povo egípcio. Um povo tinha visto tantos milagres, tantas proezas de Deus, e na hora começa a murmurar. Eles atravessam o mar, do outro lado, fazem o que de novo? Murmurando. O povinho difícil, sabe? Deus faz jorrar água da rocha para eles beberem, e eles murmuram, estão com fome. Deus manda codornizes, e eles continuam murmurando. E por conta disso, 40 anos ficaram no deserto, num percurso que talvez tivessem feito aí, talvez em um ano, talvez, quem sabe, pela quantidade de pessoas e animais que carregavam. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que as pessoas muitas vezes não entendem que Deus continua agindo, apesar das circunstâncias não parecerem favoráveis aos nossos olhos. Quantas vezes nós passamos por nossas lutas pessoais, familiares, ou outro tipo qualquer, em que nós achamos, Deus não está se importando. Quantas vezes a gente, ao invés de dar graças a Deus, a gente para reclamar, Senhor, está difícil a minha situação, Senhor, o Senhor não está olhando para mim. Senhor, eu pedi ao Senhor um carro daquele jeito, o Senhor me deu um Fusca. Sabe, às vezes a gente está assim, a gente está reclamando das bênçãos que Deus nos dá. Elias era um homem de fé, e ele enfrentou batalhas em nome do Senhor, mas isso tudo não foi suficiente para levar aquele povo na época de Elias ao arrependimento. O fato dele ser um homem de Deus, o fato dele ter profetizado várias vezes, não levou aquele povo ao arrependimento. Elias precisava mais do que palavras. Elias precisava fazer algo mais. Deus precisava se manifestar de algo diferente, de uma forma diferente. Tem crente hoje em dia que está esperando Deus aparecer pessoalmente para poder tomar uma decisão por Jesus, sabe? Deus está falando, Deus está bradando no coração dele ou dela, Deus está mostrando coisas, Deus está revelando dentro da sua palavra aquilo que Ele quer para você, e a gente às vezes está com o braço cruzado, um coração endurecido, uma mente cauterizada, achando assim, não Deus, ainda não é a minha hora, ainda não é o meu tempo. Mas quando será o tempo? Quando será o tempo? Meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. Então nós precisamos louvar a Deus enquanto nós temos vida. Então era necessária uma manifestação física ali de Deus, para que aquele povo pudesse entender que aquele profeta estava falando em nome do Senhor.
Ah, meus irmãos e irmãs, o que o profeta pedia era uma novidade. E mais ainda, ele pedia algo que apenas poderia acontecer num plano sobrenatural. Observe que na leitura do texto que nós fizemos, ele manda encher de água aquele altar. A história que nós estamos falando é a história de Elias, naquele seu embate junto com Deus, é claro, contra os 450 profetas de Baal e mais 200 profetas de Aserá. Então havia ali uma batalha muito grande sendo travada. E Elias, de certa forma, foi até sarcástico, né? Ele cria tanto em Deus que ele falou: peraí, de repente, acorda aí o Deus de vocês, deve estar dormindo, deve ter saído para almoçar. Em outras palavras, olha, não estou crendo nesse Deus de vocês não, mas pode tentar, fica à vontade aí, vai lá, vai na fé, né? Como a gente diz hoje em dia. Mas de repente, depois de tanto tentar, eles viram que não era possível. O sobrenatural precisava acontecer na vida daquele povo. O sobrenatural para que aquele povo de Israel pudesse ver que o Deus que Elias servia, que o Deus que eles outrora serviam também, é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, é o Deus que faz, é o Deus que age no sobrenatural e também no físico, é o Deus que se importa, é um Deus que não está lá transcendente, achando que simplesmente Ele criou e abandonou a sua criação. Não, o nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus pessoal, nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. Mas muitos crentes não querem esse relacionamento pessoal com Deus. Muitas pessoas simplesmente ignoram a presença de Deus. Elias, além de acreditar que desceria fogo naquele lugar, ele quis deixar bem claro isso, sabe? Que seria possível isso somente através da manifestação divina. Você já viu a água pegar fogo? Pois é, pois lá a água pegou fogo, sabe? Evaporou de uma vez por todas, e Deus manifestou o seu poder. Meus irmãos, fé que move o sobrenatural. E é por isso que Deus mandou derramar muita água sobre o novilho, sobre o altar, encher aquela vala que foi aberta ao redor do altar com mais água. E aí Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito Santo de Deus: você pode falar que eu estou contigo, você pode ir, você pode afrontar porque eu estou com você. Você não está sozinho nessa batalha. Meus irmãos, às vezes nós achamos que estamos sozinhos na nossa batalha. Está doendo, está sofrendo, sabe? A gente acha que está sozinho. Ou às vezes a gente acha que Deus está atrasado. Não é? Igual Marta e Maria. Não Maria, mas Marta, mais Marta do que Maria, né? Achou: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Está atrasado, ó, só 4 dias. Que história é essa? Sabe? Como aquelas pessoas que foram avisar Jesus e a Jairo: ó, não incomodes mais o mestre, porque a menina já está morta, já era, está atrasado. Quantas vezes a gente também não está achando que Deus está atrasado? Sabe por quê, irmãos? É porque falta um pouco mais de fé, é porque falta um pouco mais de controle da nossa parte no que diz respeito a exercitar a nossa fé. Não existe um medidor de fé. Não é verdade? Igual você mede a sua temperatura, põe debaixo do braço, né? E você mede lá a temperatura, aquelezinho que põe a laser na testa. Na Covid, todo mundo usou aquilo, né? Toda hora onde você ia, tinha que usar aquele negócio. Mas não tem um negócio chamado feômetro, não existe, né? Não tem. Aí você fala: Senhor, mas eu quero mais fé, Senhor, move o meu coração. E Deus fala: então tá bom, mais prova, irmão. Mais prova, mais luta. E você fala: Senhor, mas está doendo. Ah, mas é para aumentar a fé. Porque é assim que a gente vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. Nesta última quinta-feira, lá na nossa célula de homens, nós estávamos falando justamente sobre essa questão de fé também, né? Às vezes na nossa caminhada cristã, a fé é como se fosse uma escada, mas uma escada rolante. Já experimentou subir uma escada rolante quando ela está descendo? Aí você faz um esforço tremendo, né? Algumas pessoas vão até conseguir chegar lá no alto. Não é verdade? Mas você dá 3 passos para cima, a escada traz você para baixo mais um tanto. E aí você se esforça, e com muito esforço talvez você consiga. Mas a maioria vai ter que esperar ela parar de rolar, para depois você subir. E fé é isso, a gente vai crescendo, porque a fé vai nos fazendo realmente mover num sobrenatural de Deus. Precisamos, meus irmãos e irmãs, ser obedientes. Precisamos ser ousados. Precisamos ser corajosos.
Lembra o que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Em algum lugar, em alguns lugares, não, por onde quer que fores, que andares. Aonde você vai, Deus vai. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: será que os lugares que eu frequento, Deus pode ir? Porque tem muito crente frequentando lugares que Deus não iria. Não é verdade? Tem muita gente se vendendo por um prato de lentilha, gente, hoje em dia. Tem muito crente que os lugares que ele frequenta, que as palavras que saem dos seus lábios, que as coisas que ele ouve o tempo todo, que estão no seu coração, Jesus não faria. Atitudes que Jesus não faria, ou não aprovaria. Pois bem, o que Elias disse e como ele se posicionou foram frutos de uma vida de intimidade com Deus. Elias se posicionou porque Elias tinha intimidade com Deus. Mas você acha que ele era um super-homem? Não. Você vai ver Elias fugindo de uma mulher, indo para a caverna com medo de morrer, em pânico, sabe? Você vai ver Jonas pedindo para morrer por causa de uma planta, de uma boboreira. Você vai ver outras pessoas falando assim: olha, realmente não dá para viver mais. E hoje em dia, meu irmão e minha irmã, por falta de fé e por falta de esperança, muitas pessoas não querem mais nem viver. Mas nesta noite, eu quero te dar motivos para viver, porque a fé, ela move o sobrenatural. A fé, ela pode mover ao seu redor. A fé, ela faz diferença. E eu estou falando da fé verdadeira, da fé no Senhor, no Filho de Deus. Daquela fé que, se você pedir, Jesus disse: olha, se tiverdes fé, você vai pedir o que você quiser. Você vai pedir até para uma montanha se transportar, e vai ser feito. Eu ainda não vi uma montanha ser transportada de um lugar para o outro. Jesus falou assim: olha, se você tiver fé, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Também não vi ainda ninguém fazendo nada maior que Jesus fez. Será que nós não temos fé? Ou será que a nossa fé está menor do que um grão de mostarda? Meus irmãos e irmãs, a fé pode mover o sobrenatural. Mas Elias tinha sim uma ousadia, uma coragem. E isso, misturado com a intimidade com Deus, turbinava a fé que aquele homem tinha. Aquele profeta tinha uma fé que realmente poderia mover o sobrenatural. A primeira coisa que eu queria que você pensasse nesta noite, porque para mover o sobrenatural é preciso algumas tomadas de posição. E a primeira coisa é: elimine o que rouba a sua fé. Sabia que tem coisa que pode roubar a sua fé? Sabe, tem coisa que pode roubar a nossa fé. Hebreus 11:1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas que você não vê, ou é o firme fundamento e tal, que você já conhece na outra versão. Pois bem, a fé, meu irmão e minha irmã, é algo sobrenatural, e a Bíblia nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa. Na versão Almeida diz que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Se você buscar, Ele vai se deixar ser achado por você. Mas infelizmente muitas pessoas hoje não acham mais Jesus, não acham mais a Deus, porque não têm buscado. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. Aquele que pede, recebe. São palavras de Cristo. E que eu e você precisamos crer nessas palavras, porque foram ditas por Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, elimine da sua vida o que pode roubar a sua fé. O justo viverá pela fé. Lutero, sabe, Martinho Lutero, monge agostiniano, quem já assistiu o filme Lutero, ou quem já leu a história de Lutero, pôde ver lá a história daquele homem de Deus. Um homem que tinha uma vida de piedade, mas que ainda só conhecia Deus através dos Escritos. Mas um dia, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, ele teve um encontro com Jesus. E foi justamente lendo esse texto: o justo viverá por fé. A gente não vive pelo que a gente vê,
Não é isso que a gente canta? A gente não vive pelo que vê, a gente vive por fé, pelo que nós cremos, e cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A fé, segundo o autor de Hebreus, é a certeza das coisas que vemos antes de acontecer. Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Senhor, eu não estou vendo aquela bênção que o Senhor prometeu para mim, ou que eu estou pedindo, mas eu creio que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor pode. Se o Senhor quiser curar aquela enfermidade, pode. Se o Senhor quiser abrir a porta de emprego, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me dar uma casa nova, o Senhor pode. Deus pode tudo, por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Fora dele não há outro, não há salvação. Em nenhum outro nome há que possamos realmente adorar. Só que vivemos num mundo rodeado de incredulidade. Vivemos num mundo rodeado de falta de fé, de dúvida. Quando você fala de fé, a pessoa, que fé nada, rapaz. Só eu que consegui. Isso é eu que pode. Se não fosse eu ralar muito, não tinha nada não. E aí bate no peito achando assim, o que eu consegui. Sabe? Mas a palavra de Deus lá em Tiago diz, olha, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Depende da graça de Deus. Dependemos da ação do Senhor na nossa vida. O homem sem Deus, o homem natural, sem Deus, é incapaz de fazer ou de desejar fazer algo que venha agradar a Deus. Somente através do Espírito Santo. É mais fácil duvidar para muita gente. Para muita gente é mais fácil duvidar, é mais fácil questionar, é mais fácil ficar indagando do que crer. Porque crer precisa de fé. Então você precisa eliminar da sua vida o que tem roubado a sua fé. É preciso identificar na sua vida o que possa estar roubando a sua fé. E eu quero citar algumas situações como essa. Ladrões da fé que pode estar acontecendo na sua vida. A primeira delas aí, circunstâncias e ansiedade. A palavra de Deus nos manda entregar todas as nossas ansiedades a quem? Ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. 1 de Pedro 5,7. Entrega ao Senhor a toda a sua ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade, ela causa vários problemas, não é verdade? Por isso que Jesus, ao falar com os seus discípulos, certa vez lá, junto deles, disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante do Pai. Não andeis ansiosos quanto ao vestuário, quanto ao que haver de comer ou beber. Mas a gente é humano, né? A gente fica ansioso mesmo, aquela conta, Senhor, está chegando o dia, Pai, e agora? E aí você vê que o salário não vai dar, comprou e não vai poder pagar, e agora, Senhor? Aí a conta vai para Deus, né? Porque você que fez a bobagem, mas a conta vai para a conta de Deus. Senhor, você não está me abençoando, não estou vendo solução. Meus irmãos, peça a Deus primeiro para te ensinar a administrar aquilo que Ele dá. Aí depois, administrando bem com o Senhor, aí sim Deus continuará abençoando a sua vida. Só que nós precisamos observar que às vezes, irmãos, nós vivemos muito preocupados, mas não precisamos viver preocupados por coisa alguma. Precisamos agradecer a Deus por tudo, diz Filipenses 4,6. O apóstolo Paulo fala isso para nós. Nós precisamos fazer conhecida diante do Senhor, orar a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam. Sabe por quê? Porque Deus se comprometeu com a nossa necessidade. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em glória. Já falei isso aqui várias vezes. Deus não tem compromisso com as nossas vaidades, mas Ele tem compromisso com as nossas necessidades. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando o medo, ele tenta roubar, a nossa fé, é uma outra coisa que também causa muito problema para nós. O medo, ele pode também nos fazer perder a fé. A Bíblia nos diz que o medo, ele causa tormento. Está escrito isso lá em 1 João. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor.
Então nós precisamos entender também que precisamos jogar fora o medo. Mas o medo de quê, pastor? O medo de não dar certo, o medo de tentar, o medo de avançar no sobrenatural, o medo de pregar o evangelho, o medo de falar para o seu esposo, para a sua esposa, que Jesus o ama e que se importa com ele, o medo de falar para o seu filho, para o seu parente, o medo de falar para o seu chefe no trabalho. Ah não, meu chefe não gosta de ouvir de evangelho. Fale a si mesmo. Prega o evangelho, pastor, e se eu perder o meu emprego? Ah, meu irmão, Deus está no controle da sua vida. E Ele nos manda pregar o evangelho a toda a criatura. Então o medo, a palavra de Deus lá em Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus não te abandona. Então por que temer? A gente canta isso às vezes, a gente mesmo não interioriza isso no nosso coração. Temer por quê? Estamos guardados nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu batalha. Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Meus irmãos, às vezes sim, o temor pode bater no seu coração. Mas você precisa fazer o quê? Buscar o Senhor. Falar: Senhor, tira o medo do meu coração. Ah, tem aquela prova. Senhor, eu vou passar pela prova. Sabe, eu vou encarar, porque o Senhor está comigo. Imagina se Davi tivesse tido medo diante do gigante. Sabe, mas ele disse: eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você não está sozinho nesta guerra para lutar. Quando o medo tenta roubar a sua fé, te dizendo para você que é impossível, repreenda isso em nome de Jesus e lembre-se que o teu Deus te diz: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é com você. Então confie nele. Realmente que você peça a Deus para banir o medo do seu coração. Confie, mesmo quando o medo tentar roubar a sua fé. Creia no sobrenatural de Deus. Mas também, outra coisa que tenta roubar a nossa fé são pessoas. Sabia disso? Pessoas também tentam roubar a nossa fé. Observe o que disse o texto lá de Hebreus 11:6. Diz assim: então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. Em Atos, melhor dizendo isso, tá? No cômodo estava cheio de viúvas que choravam, e lhes mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. A vida volta. Mas às vezes aquelas pessoas pranteando ali que estavam ao lado, eram pessoas que não tinham fé. Eram pessoas que não acreditavam que Deus podia fazer. Às vezes nós estamos assim, rodeados de pessoas tóxicas. Já viveu com pessoas tóxicas? Nós às vezes vivemos com pessoas que só jogam a gente para baixo. Que diz que você não vai conseguir, que diz que você não é capaz, que você não tem condições, que você não tem jeito. Ah, meu irmão e minha irmã, repreenda essas coisas em nome de Jesus e saiba que Deus está contigo. Portanto, anime e edifiquem uns aos outros, como tem feito. 1 Tessalonicenses 5:11. A igreja de Tessalônica era uma igreja boa, uma igreja abençoada, ou igreja boa. Paulo diz que aquela igreja tinha uma fé operosa. Sabe o que é isso? Uma fé que fazia coisas, uma fé que fazia obra, uma fé que operava milagres. A igreja de Tessalônica era uma igreja com uma fé operosa. Será que a nossa igreja tem sido uma igreja com fé operosa? Ah, meus irmãos, muitas vezes estamos cercados de pessoas que não querem nos ajudar a nós vencermos as nossas batalhas. Mas é preciso confiar em Deus, porque nós estaremos vencendo o sobrenatural. Deus tem algo sobrenatural para você. Deus tem algo sobrenatural para a igreja, mas muitas coisas ou situações tentam roubar a nossa fé. A outra coisa é o próprio diabo, Satanás. Tenta a todo momento roubar a nossa fé. A Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e
destruir. Olha só, matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar e vida com abundância. Ah, meu irmão e minha irmã, o inimigo veio para roubar a sua fé. Não pense que ele veio para roubar o seu celular, pode até fazer isso através do enviado dele, mas ele veio roubar principalmente a fé da igreja, para tentar fazer com que nós deixemos de crer no poder de Deus, porque, irmãos e irmãs, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso resistência, é preciso coragem, é preciso ousadia. Então, quando o diabo tentar roubar a sua fé, às vezes lembrando do passado, que autoridade você tem? Você não vai conseguir. Não, você não é capaz. Não, repreenda isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio para dar vida. E não foi uma vida limitada, foi uma vida com abundância de tudo. Abundância de tudo. Satanás é o ladrão da fé. E somente a fé move o sobrenatural. Então repreenda a ação do inimigo na sua vida em nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos compartilhar com os irmãos é que para mover o sobrenatural, você precisa crer que Deus continua realizando impossíveis hoje. Mas é impossível para Ele? Não, impossível para mim e para você. Porque nós servimos a um Deus que tudo é possível. Os impossíveis são para nós. Então, quando você pedir algo para Deus, creia que Ele é o Deus que pode fazer tudo. Para Ele não há nada difícil, muito menos impossível. Então nós servimos ao Deus que tudo é possível. Mas para que esse impossível nosso se concretize, se realize, é preciso ter fé. É preciso crer. Abacuque 3:2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossas épocas aqui as mesmas obras. Faz-las conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, quantas vezes, a gente se esquece do que Deus fez lá atrás. A gente às vezes tem memória fraca para as coisas boas, Há um ditado popular que diz que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Não é verdade? A gente às vezes está assim, sabe? Deus faz tantas coisas por nós, fez no passado tantas coisas por nós, pelo povo dele e por você. E às vezes a gente simplesmente apaga da memória. E no momento em que você deveria dar graças a Deus, glorificar o Senhor, honrar a Deus com a sua vida, a gente retrocede. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você creia que Ele continue sendo o mesmo Deus, realizando as mesmas obras, e obras maiores Deus tem feito no meio da igreja. Ah, meus irmãos e irmãs, essa semana que passou, eu vendo uma reportagem do mundo científico, e vendo uma reportagem sobre a questão de um remédio que está sendo já utilizado, testado para a cura da AIDS, o HIV. Já está funcionando em algumas pessoas lá. Eu não sou cientista, não sei se vai dar certo, mas eu quero crer que vai dar, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus tem dado capacidade, mas isso há 30 anos atrás era algo impensado. Algo impensado. Deus continua movendo no sobrenatural. E nós precisamos crer, porque Ele é o Deus que tudo é possível. Precisamos crer sim que Ele é o mesmo. O seu poder não mudou, o seu Espírito não mudou. Porque Ele, o Senhor, não muda, diz a palavra. Do contrário, nós seríamos consumidos. Mas o mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que estava nos apóstolos, está aqui hoje. Amém? Está aqui hoje para agir na sua vida, para agir na sua família, para agir no sobrenatural, para se mover em nós e através de nós. Mas nós precisamos dar lugar ao mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus respondeu em Mateus 22:29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Ou na nossa versão,
tradicional, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente tem errado muito, porque a gente conhece pouco de Deus. Conhecemos pouco de Deus, porque conhecemos pouco da sua palavra. Tem muitos crentes que vivem na superficialidade, vivem só na crista da onda, não mergulha fundo no Senhor. Precisamos experimentar o melhor de Deus, e mergulho fundo, sabe? É estar lá mesmo, imerso no poder de Deus, imerso na unção do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar isso na nossa vida, porque senão, irmãos, de nada adianta a gente dizer que é crente, que vem à igreja, que somos do Senhor, se nós não tivermos uma vida de intimidade com Ele. A fé gera certezas. Elias já sabia o que Deus queria realizar, mas aquele povo que estava ao redor precisava de algo sobrenatural. Ele já tinha visto atos tremendos da parte de Deus, assim como eu e você já vimos, tenho certeza, sabe? E por meio do seu ministério, Elias já tinha experimentado de tudo, mas nada como o que Deus estava prestes a fazer. Deus estava prestes a fazer algo sobrenatural. Deus estava prestes a fazer algo grande, e Deus fez isso. E todo aquele holocausto foi consumido, e a água que estava ao redor foi consumida, e não sobrou nada ali, porque Deus mostrou o seu poder. Elias, ele encharcou o sacrifício com água, exatamente, porque ele queria mostrar que Deus, o Deus que ele servia, era o Deus que poderia fazer algo que nenhum outro poderia fazer. Ah, meus irmãos e irmãs, a manifestação do fogo ali era algo novo, até para Elias, sabia disso? Mas isso não o intimidou, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Precisamos ter fé no Senhor, precisamos alcançar esta graça de Deus. Marcelo Tosh, no seu livro, diz: não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta a fé, pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Somente a fé. Para alguns, pode até ser loucura. A palavra de Deus diz que o evangelho, que a palavra, é loucura para os que se perdem. É cheiro de morte para a morte, disse Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que você vislumbra em sua vida parece algo impossível? Ah, Senhor, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. Ah, Deus, é impossível realizar tudo isso. Ah, Senhor, não sei se eu vou dar conta. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, quais são os seus sonhos. Eu não sei se vocês têm achado que os seus sonhos são grandes demais para você, ou se alguém tem dito isso para você. O que Deus o chamou, que só pode acontecer em você, vai acontecer de forma sobrenatural. Deus espera apenas que você creia, sabe? E isso é um sinal da graça, da misericórdia de Deus na sua vida. E por último, mas não menos importante, para mover o sobrenatural, precisa colocar em prática a fé. Colocar em prática, porque a fé sem obra é morta. Colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Fazer como a igreja de Tessalônica, que tinha uma fé operosa, que tinha um amor abnegado, que tinha uma esperança tremenda no céu. Esta igreja lá de Tessalônica era uma igreja que Deus se agradava. E nós? João 14:12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ah, meus irmãos e irmãs, o desejo do nosso coração nesta noite é que sejamos impulsionados pela fé. Colocar a fé em prática não é algo fácil, não. Não é algo fácil, mas é algo que eu e você precisamos fazer. Sabe, a igreja precisa avançar. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tem crente ficando dentro da igreja falando assim: o inferno não vai entrar aqui não. Não é isso que o texto está dizendo.
Está dizendo que nós, igreja, precisamos avançar contra as portas do inferno. Nós precisamos avançar neste mundo mau e tenebroso que nós vivemos, para ganhar as pessoas, para que os eleitos de Deus venham até Deus através da loucura da pregação. E se eu e você não fizermos isso, as pedras vão clamar. E não se engane, tem muita pedra clamando ao nosso redor. Tem muita pedra gritando por aí. Porque eu e você, como igreja, muitas vezes temos deixado de cumprir o nosso papel. O apóstolo Paulo diz: minha mensagem, minha pregação, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa demonstrar o poder da igreja? Não, o poder de Deus. A Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. Esta palavra poder é uma palavra muito maravilhosa. É o dínamos, é a dinamite, é aquilo que pode explodir, sabe? E Deus é o único capaz de fazer isso. Tudo é força, mas só Deus é poder. Então, de que adianta crer, mas não exercer a fé? De que adianta eu crer em coisas, em circunstâncias, em pessoas ou na igreja, se eu não tiver fé? Porque a fé sem ação não vale de nada. Várias situações na sua vida serão oportunidades para que você consiga exercer a sua fé, para que você possa exercitar aquilo que Deus tem para você. Deus vai te dar oportunidades, e quando Ele te der oportunidades, não jogue fora, sabe? Não deixe de pregar o Evangelho. Se o Senhor te der a oportunidade hoje, meu irmão e minha irmã, que você possa falar do amor de Deus para as pessoas, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que cresçamos na intimidade com Ele. Crescer na intimidade com Ele. Sabe como você pode fazer isso? É fazendo o que Jesus mandou fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, porque o teu Deus que vem em secreto vai te abençoar. Isso é intimidade com Deus. Por que você tem intimidade com as pessoas da sua casa? Porque você está junto com eles o tempo todo, dedica tempo para eles. Vocês conhecem as manias, conhecem os defeitos, conhecem as qualidades, conhecem tudo. 24 horas com as pessoas, dorme, acorda, junto, conhece. Mas por que a igreja não conhece o seu Deus? A igreja não conhece o seu Deus porque a igreja às vezes está longe de Deus. A gente não tem tido intimidade com o Senhor. Essa intimidade que nos faz realmente estar mais perto daquele que nós chamamos de Deus e que nós dizemos que amamos. Por isso, irmãos, não só acredite, sabe? Não só acredite, mas se mova nesse mundo sobrenatural de Deus. Precisamos nos mexer, nos mover. Jesus falou lá em Marcos 16 o seguinte, olha: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Olha só, acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se comer alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Em meu nome. Você não vai em seu nome. Você não vai fazer no nome do Fernando, no nome do pastor Robson, não. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. E a esse nome, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E todo ser, né, terá que confessar que Jesus é Senhor. Mas sabe qual é o grande diferencial? É que aqueles que creem em Jesus, através da fé, vão confessar para a salvação eterna. Mas aqueles que não crerem em Jesus, vão confessar Jesus para a perdição eterna. Ah, irmãos e irmãs, precisamos pensar de que lado nós estamos. Se você é discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem dons que Deus tem te dado, a autoridade outorgada por Jesus. Você foi selado com o santo selo da promessa. E só Jesus é digno de abrir esse selo. Só Ele. O inimigo não pode abrir esse selo. Pessoas não podem abrir esse selo. Só Deus vai abrir esse selo. Jesus, no dia em que Ele te chamar. Então nós fomos selados, quer dizer que você tem um dono. Você tem um dono. Pedro vai dizer que nós somos propriedade de Jesus. Propriedade de Deus. Você pode sim, através do Espírito Santo, mover no sobrenatural. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem exercido a sua fé aí na sua caminhada cristã? Ou você tem perdido as oportunidades que Deus tem te dado?
Viva os milagres de Deus hoje na sua vida. Viva o sobrenatural de Deus hoje na sua vida. E você vai ver o quanto isso será importante para você. Viva milagres através do Espírito Santo de Deus, sabe? Para você, para a sua casa, para a sua família, para a igreja. Viva isso na sua vida. Porque senão, meu irmão e minha irmã, nós estaremos perdendo tempo. Deus quer ativar a sua fé aqui hoje. Antigamente tinha um desenho animado, Super Gêmeos Ativar. Você lembra disso? Não faz muito tempo, né? Os novos não vão lembrar, né? Ó, o irmão já fez até assim, ó. Super Gêmeos Ativar, tá vendo? O pessoal sabe? Então, Deus quer ativar a sua fé hoje. Ativar a sua fé, sabe? Para que você possa viver um ambiente de sobrenatural, sabe? Deus quer ativar a sua fé para que você seja curado, para que você seja liberto, para que aquela pessoa que você está orando seja liberta, para que aquela pessoa que você tem buscado para trazer na igreja seja liberta e venha para ouvir a palavra. Deus quer usar você no sobrenatural, mas para isso você precisa dar um passo de fé em direção a Jesus, um passo de fé em direção ao sobrenatural de Deus. Eu quero orar por vocês, meu irmão e minha irmã. Quero orar para que Deus realmente abençoe você. Eu quero orar para que você possa ter essa fé que move o sobrenatural. Eu não sei, não é como você entrou aqui hoje, né, os problemas que você está vivendo na sua vida. Eu não sei as lutas que você está passando, as batalhas que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho convicção, porque eu tenho fé em Deus. Deus quer realmente mover a sua vida. Deus quer abençoar você. Deus deseja dar graça a você. Deus deseja curar você. Deus deseja ativar a sua fé nesta noite. Sabe, Deus não quer que eu e você tenhamos apenas um conhecimento empírico das questões espirituais. Não. Deus quer que você tenha experiência com Ele hoje. Peça para o Espírito Santo, Senhor, faz novo de novo. Faz novo, Senhor.